Oi, povo. Vamos pro simulado, tá? De hoje, o dia 20 de novembro, pra turma da UFC. Então me acompanha aqui. A primeira questão, ela foi de graça pra você, tá? Ela diz o seguinte: assinale a alternativa, que eu tenho as palavras certas na ordem correta, para preencher as lacunas na frase. Se você olhar bem, todos os itens, eles encaixam bem direitinho nessa questão. Se você colocar assim, administrar, de modo geral, prever antecipadamente o que deve ser feito, controlar, de modo geral, verificar antecipadamente o que deve ser feito, coordenar, de modo geral, estruturar antecipadamente, coordenar não, seria organizar, tá? Se você olhar, todos os itens encaixam. Mas aí eu te pergunto, quem é que necessariamente faz algo antecipadamente? Se você olhar bem, quem faz algo antecipado apenas é o planejamento, porque o controle ele pode ser antes, durante e depois. Aquela função administrativa que acontece só antes vai ser o planejamento. Então, gabarito da primeira questão, letra D de dado. A segunda, bora aqui na segunda, ela diz o seguinte: no processo de planejamento estratégico, diagnóstico estratégico corresponde à primeira fase e procura diagnosticar acerca da real situação da empresa quanto ao seu macroambiente e microambiente. Apresenta variáveis de análise classificadas como: A1 diz variáveis controláveis. Variáveis controláveis, pessoal, fazem parte do microambiente, que propiciam condição favorável. Se é variável controlável e propicia condição favorável, isso é uma fortaleza. 2. Variáveis não controláveis. Ou é uma oportunidade ou uma ameaça, que podem criar condições desfavoráveis para a instituição. 3. Variáveis controláveis, é do microambiente também, que provoca uma situação desfavorável para a empresa em relação ao seu ambiente. E 4, variáveis não controláveis para a empresa é do macro. Pois bem, aí diz assim: é pertinente concluir que na análise do binômio variável versus ambiente, 1 e 2 têm respectivamente relação com o macro e com o micro. Bom, 1 é uma variável controlável. Se é uma variável controlável, é micro e não macro, como a questão está dizendo. Então, a letra A já está falsa. A letra B diz que 1 e 4 têm relação com o macro. 1 é relação com o micro, já está falso também. A C diz que 1 e 3 têm relação com o micro. Essa questão é verdadeira. 1 variável controlável, microambiente. 3 variável controlável, também microambiente. Então, gabarito letra C de casa, tá bom? Já eu gravo as próximas questões. Oportunidade ou ameaça, que podem criar condições desfavoráveis para a instituição. 3. Variáveis controláveis, é do microambiente também, que provoca uma situação desfavorável para a empresa em relação ao seu ambiente. E 4. Variáveis não controláveis para a empresa é do macro. Pois bem, aí diz assim: é pertinente concluir que na análise do binômio variável versus ambiente, 1 e 2 têm respectivamente e procura diagnosticar acerca da real situação da empresa quanto ao seu macroambiente e microambiente. Apresenta variáveis de análise classificadas como: A1 diz variáveis controláveis. Variáveis controláveis, pessoal, fazem parte do microambiente, que propiciam condição favorável. Se é variável controlável e propicia condição favorável, isso é uma fortaleza. 2. Variáveis não controláveis. Ou é uma antecipadamente. Se você olhar bem, quem faz algo antecipado apenas é o planejamento, porque o controle ele pode ser antes, durante e depois. Aquela função administrativa que acontece só antes vai ser o planejamento. Então, gabarito da primeira questão, letra D de dado. A segunda, bora aqui na segunda, ela diz o seguinte: no processo de planejamento estratégico, diagnóstico estratégico corresponde à primeira fase. Se você colocar assim, administrar, de modo geral, prever antecipadamente o que deve ser feito, controlar, de modo geral, verificar antecipadamente o que deve ser feito, coordenar, de modo geral, estruturar antecipadamente, coordenar não, seria organizar, tá? Se você olhar, todos os itens encaixam. Mas aí eu te pergunto, quem é que necessariamente faz algo? Oi, povo. Vamos pro simulado, tá? De hoje, o dia 20 de novembro, pra turma da UFC. Então me acompanha aqui. A primeira questão, ela foi de graça pra você, tá? Ela diz o seguinte: assinale a alternativa, que eu tenho as palavras certas na ordem correta, para preencher as lacunas na frase. Se você olhar bem, todos os itens, eles encaixam bem direitinho nessa questão.